nós vamos dar sequência, né, à série de mensagem que nós temos aprendido muito. Essa visão em que o pastor tem transmitido para a igreja do que a palavra diz a respeito de nós, de quem somos. Tá bom, irmão. Vai na paz de Jesus. Amém. E a vocação que Deus nos deu, nós temos que andar segundo ela. E quando o pastor estava pregando, desde o primeiro momento, a série Punindo o Inimigo, eu falei assim, gente, como que eu nunca enxerguei a palavra desse jeito? Como que muitas das vezes, como cristãos, que cremos na palavra, que temos fé, cremos em Jesus, cremos que somos salvos, muitas das vezes, ao invés de andar em autoridade, nós andamos oprimidos. Sentimos opressão, andamos nos sentindo perseguidos, ao invés de estar andando como igreja, desfazendo as obras do diabo. Então, nós temos que permitir, nesse tempo, em que a palavra de Deus está sendo liberada sobre nós, que a nossa mente seja lavada, amém? Pela palavra de Deus, para que uma visão correta a respeito do reino espiritual, a respeito de quem somos em Cristo Jesus. Paulo, ele vai dizer isso, que andemos segundo a nossa vocação. Porque aquele que não entende quem é, não consegue andar como. Então, precisamos viver esse tempo de amadurecimento. Então, a primeira forma que nós aprendemos de punir o inimigo é abandonando os desejos da carne. É deixar de andar na carne e passar a andar no Espírito. Essa foi a primeira mensagem. E a segunda forma de punirmos o inimigo, andando segundo a visão da palavra, é vivendo na dependência de Deus. E o pastor veio trazendo essa visão desde o domingo. E hoje nós vamos, você pode falar assim, ruminar. Ruminar. Eu aprendi isso desde criancinha com meu tio, em que ele falava que tem animais que, todo mundo sabe disso, que traz de volta aquilo que comeu, mastiga, e traz de volta, e que nesse momento você tenha deleite na palavra de Deus, amém? Que você possa passar por esses textos, por essas passagens bíblicas, e encontrar satisfação. Porque, como foi falado aqui no momento da oferta, deleite-se, tenha prazer no Senhor, e Ele realizará os desejos do seu coração. O Senhor ainda nos dá essa graça. Se nós encontramos prazer na palavra dEle, na presença dEle, Ele realiza desejos do nosso coração. Olha isso. Isso é muito tremendo, gente. Então, que aprendamos, a viver ainda mais na dependência de Deus. Amém? E aí, a primeira... Obrigado. É incrível. É só chegar aqui em cima que a boca seca. Primeiro ponto importante que o pastor transmitiu foi entender como que o diabo age. E a palavra de Deus é que diz isso. Isso não é uma interpretação nossa. A palavra de Deus diz que ele é homicida e não opera na verdade desde o princípio. E isso nós vimos em João 8,44, de que ele é o pai da mentira. O pecado original se originou por meio da mentira, do torcer a palavra de Deus. Quando o diabo disse para Eva, certamente não morrerás, sendo que Deus tinha dito que morreria. Então, torcer a palavra, o ensino. Segundo, ele coloca desejos nos corações das pessoas. E nós vimos isso, na palavra de Deus, quando Judas está determinado em trair Jesus. Foi o diabo que colocou isso no coração de Judas. E a gente tem que pensar, olhar para isso e falar assim, quem está colocando
pensamentos e sentimentos do meu coração. Se eu estou meditando na palavra, se eu estou em oração, se eu estou em relacionamento com o Espírito Santo, quem vai ter essa autoridade é o Espírito Santo sobre a sua vida e sobre a minha. Amém? Então, assim, tem até uma metáfora que se diz: pensamentos ruins podem vir, né? Nós sabemos disso. Só que tem uma diferença do passarinho ir lá fazer cocô na sua cabeça do que ele fazer o ninho, né? Porque, aquele cocôzinho você vai lá, passa a mão, saiu. O ninho, né? Para que o ninho seja feito na nossa cabeça, né? Muito tempo ocioso e distante da palavra aconteceu. Então, que não fiquemos distantes da palavra, da oração, da comunhão dos santos, porque isso é fundamental para que nos mantemos firmes nos princípios da palavra de Deus. Amém? E o terceiro, ele torce o verdadeiro ensino do Senhor. E ali, naquela passagem, né, em que o apóstolo Paulo está, expulsando, o demônio de um homem que estava com espírito de adivinhação, ele diz isso, de que o diabo estava presente ali, estava torcendo o verdadeiro ensino e tentando trazer vergonha sobre aqueles que estavam pregando o evangelho. Então nós temos que andar debaixo da prudência e da visão de Deus, para que a gente não fuja daquilo que é a palavra para nós, para a nossa casa e para a nossa família. Porque muitas distorções estão acontecendo por aí, e nós temos, amém? A palavra da verdade em nossas mãos, em nossos corações, para que nos venhamos manter firme nela. E o último, a última forma de como o diabo age, ele é o opositor e acusador do povo de Deus. E aí, nós lemos aquele texto de Zacarias, em que o sumo sacerdote Josué, estava sendo acusado. Deus dá uma visão a Zacarias, em que o sumo sacerdote daquele tempo, daquela geração, estava sofrendo acusação. E eu queria te convidar a ler mais um texto, que mostra o diabo como acusador. Se você puder abrir em Apocalipse 12:10, esse texto é tremendo, porque ele mostra que o diabo, ele é acusador, mas ele mostra também aonde está a nossa vitória. Então que a gente possa olhar para esse texto, porque ele é tremendo demais. Amém? Quantos acharam? Então ouvi uma alta voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Gente, olha como isso é forte. É constantemente. Aí você pensa assim: não, eu parei, fui dormir. Ele continua acusando. Mas existe aquele que nos guarda. A palavra de Deus diz que o nosso Deus não tosquenejará. Sabe o que isso significa? Nós podemos até dormir, descansar, entrar naquele estado de stand-by, mas o nosso Deus, ele nem cochila, ele nem pisca. Então, aqueles que estão ao nosso redor, que são os anjos de Deus, a presença de Deus, é aquele que nos guarda e nos livra de todo mal. E aí eu queria te convidar a ler o 11 e o 12, porque a nossa vitória está nesse texto. Eles o venceram. Você pode declarar isso? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Amém? A nossa vitória está no sangue do Cordeiro e na palavra do seu testemunho. E nós vamos manter essa posição até diante da morte. Você recebe isso, amém? Essa é a nossa vitória. Portanto, celebrem, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Olha como que isso é forte. E isso traz o despertamento sobre a igreja de Deus. O diabo está furioso? Está, mas nós estamos revestidos de toda a armadura de Deus. E
quando nos posicionamos segundo a palavra de Deus, aí é que o diabo ele percebe que o tempo dele está curto. Porque um cristão que não está paralisado, que está andando segundo a palavra de Deus, ele desfaz as obras. Ele tira as oportunidades do que o diabo tem para matar, roubar e destruir. Você recebe isso? Então assim, quando eu saio para trabalhar e vou para a escola, e lido com alunos, e lido com adolescentes e com crianças, Deus me dá a oportunidade de tirar vidas da mão do diabo. Quando você vai para o seu trabalho, quando você está na sua casa lidando com seus familiares, você é um instrumento para desfazer obras do diabo. O diabo ele perde a oportunidade de matar por meio das nossas vidas. Você crê nisso? Eu creio nisso. Porque por onde um cristão ele passa, aonde um cristão ele está, acidentes podem ser evitados. Debaixo da sabedoria dos céus. Olha como que isso é poderoso. Nós estamos revestidos de uma autoridade que não é nossa, ela é dos céus, ela é espiritual, ela vem do Senhor Jesus. Então nós sabemos que debaixo da palavra de Deus, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, nós podemos punir o inimigo. Amém? E aí, o destino do diabo, por que ele está furioso e sabe que tem pouco tempo? Porque ele sabe que o destino dele está traçado. E aí a palavra de Deus fala a respeito desse destino. Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Acabamos de falar isso. 1 João 3,8, lemos esse texto. A morte de Cristo selou a destruição do diabo. Então, ele já está derrotado. A autoridade que estava sobre ele, Jesus tirou. A chave da morte e do inferno, Jesus tomou das mãos de Satanás. Você pode glorificar o nome do Senhor. A morte não pertence mais ao diabo, o poder da morte. Ele tomou das mãos de Satanás. Por isso que nós dizemos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos essa certeza, essa convicção. Amém? Deus separou o diabo para o fogo eterno. O destino dele está traçado. Apocalipse 20:10. E ele está algemado para esse destino de uma forma irreversível. E aí, principalmente se você vai conversar com mais jovens, adolescentes, e pensa assim, será que não pode, né? É igual o jogo, né? Começa tudo de novo. Não, querido. O destino do diabo está selado de forma irreversível. A vitória é nossa em nome de Jesus. E nós temos que andar debaixo dessa convicção, debaixo dessa certeza, né? Porque foi para isso que nós fomos chamados nesse tempo. Amém? E aí, a conclusão, né, que temos pela palavra, Deus permite que a gente conviva com o tentador, com o diabo, a fim de que ele mesmo seja punido, através da nossa vida dedicada ao Senhor. Amém? E nós estamos aprendendo, semana após semana, a forma como andar, para que o diabo seja punido. Amém? E aí, né, vamos entrar de fato, né, ruminar o viver na dependência de Deus. Viver na dependência de Deus, primeiro a gente tem que analisar muito bem esse conceito de dependência. Porque quando a gente fala assim, eu não dependo de nada, parece que, ou de ninguém, eu não dependo de determinada coisa, parece uma postura orgulhosa. Por isso que a gente tem que olhar isso à luz da palavra, entender quais tipos de dependências são. A realidade, todo tipo de dependência, a não ser de Deus, ela é prejudicial. Aí que a gente tem que entender que essa palavra, se não está relacionada ao vertical, a Deus, coisa boa não vai gerar. Amém?
Porque muitas das vezes nós, na nossa humanidade, na nossa razão, a gente pensa assim, não, mas eu posso depender disso. Calma, pensa com cuidado. Será que pode mesmo? Porque a nossa dependência tem que estar em Deus. Então, aí quando a gente olha para o conceito de dependência, estado ou caráter, né, de quem depende, sujeição, subordinação, depender é estar sujeito ou subordinado. E aí vem aquelas frases, né? Eu não vivo sem isso. Se eu perder aquilo, eu não sou ninguém. Quantas vezes nós, né, na nossa infantilidade, porque isso é infantilidade. Às vezes a gente está com 30, 40, 50 anos e a gente está com sentimentos que são infantis, acreditando que nós não podemos viver sem determinadas coisas. E aí que a gente amadureça ao ponto de dizer, a única coisa que eu não posso perder é a presença de Deus. Amém? Que nós possamos amadurecer nesse ponto, né? Que venhamos conseguir nos desprender, né, de tudo que existe nesse mundo, que tenta gerar tantas dependências em nós. E aí, os tipos de dependência, né? Eu falei assim, gente, até de Kant estava falando no texto, eu falei, misericórdia, até cortei aqui. Eu falei assim, é muito complexo, né? Se a gente parar para analisar isso é muito pessoal, individual, porque coisas que geram dependência em mim, pode não gerar em você, entendeu? Coisas que geram dependência em você, pode não gerar em mim. Isso é a sua fraqueza, a minha fraqueza. E aí na célula nós estávamos, né, juntos na terça-feira e o Hugo falou, o problema da dependência é você transformar coisas, pessoas em bengala, né, em muleta. E você só anda com aquilo, só anda se for com aquilo, né? A gente pode precisar de suporte, aleluia. Sabemos que podemos precisar de suporte. Por isso que a palavra de Deus diz, suportai-vos uns aos outros. Vamos precisar de suporte em certos momentos, sem dúvida. Mas dependência, aí é uma coisa que a gente tem que parar e analisar. Então você tem, por exemplo, a dependência financeira, né? Quando uma pessoa ela aceita, por causa de diversos fatores, acomodação, ou devido às circunstâncias, ela aceita uma condição de depender financeiramente, constantemente, de uma pessoa. E aí, eu estava analisando em casa, falei assim, gente, a dependência financeira, ela tem um outro perfil disfarçado. Esse mundo, gente, consumista, ele cria dependências de modo de viver, que entra dentro da dependência financeira, em que você fala assim, não, se eu não tiver isso, eu não estou feliz. É ou não é, gente? O sistema consumista desse mundo, ele tenta gerar desejos, impulsos constantemente, em que você fica ali, entendeu? Sempre rodando atrás do pote de ouro no final do arco-íris. E isso faz com que trabalhemos muito, priorizemos aquilo que nós não deveríamos estar priorizando, e venhamos perder o tempo de qualidade com aqueles que nós deveríamos estar realmente investindo, que são os nossos verdadeiros tesouros, nosso casamento e os nossos filhos. Você recebe isso? Então assim, enquanto eu estava meditando na dependência financeira, eu falei assim, eu não posso deixar de falar isso, porque a dependência financeira não é só depender de uma pessoa, mas sim depender de contextos financeiros que te dão segurança, e só assim eu estou feliz. Se eu perder isso, caiu o meu chão. Na época, quem passou sufoco na época da pandemia aí, levanta a mão. Aqui, ó, eu sou o primeiro. Financeiramente, Bruna viu, né? Eu fui testado nessa palavra. Quando eu cheguei em casa, eu fui analisar, eu falei assim, ih, rapaz, a conta não fecha. Todo pai de família, quando ele chega nessa conclusão, a conta não está fechando,
a crise existencial está batendo a porta. E ali você vai ver se Deus é o seu sustento. Você recebe isso? Que estejamos preparados para esse tempo. Estejamos preparados para os tempos de crise, porque eles chegam, amados. E a nossa firmeza, a nossa dependência está na presença de Deus. Amém? A dependência física, né? E assim, você tem diversas formas de produzir estímulos que geram dependência física. A mais conhecida são as drogas. Mas você tem uma série de formas de impulsos de prazer que geram dependência física, em que a pessoa precisa retornar aquilo o tempo todo para gerar uma satisfação pessoal, né? E aí quem é da área da biologia sabe, né, que até a substância no cérebro que é liberada, eu não sei o nome, né? Depois você pergunta para algum biólogo aí que ele te diz, né? Porque assim, nós temos que tomar cuidado, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Cuidado, né, para não expor o seu corpo, o templo de Deus, né, a ambientes, a situações, a substâncias que vão te gerar dependência física e que escravizam. Nós temos que ser essa voz que clama no deserto, amém? Dependência psíquica é quando alguém depende, né, sem droga, né? E aí alguém está dependente de algo que gera um estímulo físico. Isso daí, e aí, gente, por exemplo, o Augusto Cury, que hoje é uma das principais nomes no campo da neuropsicopedagogia, sei lá, ele tem falado muito a respeito do celular, de como que o celular ele gera uma dependência psíquica. Gente, eu lido na escola com adolescentes, eu falei na célula isso também, quando o Hugo chegou nessa parte, eu falei, gente, você lida hoje com adolescentes que falam, tira a minha vida, mas não tira o meu celular. Isso é muito sério, gente. Isso é uma dependência psíquica. O Augusto Cury, ele fala da síndrome do pensamento acelerado. Por quê? Porque nós estamos expostos a estímulos constantes. Quando você tem que parar e refletir, aí você, por exemplo, por que você acha que muitas das vezes o cristão ele não está conseguindo mais parar para meditar na palavra? Porque está parado demais. Está sem informação, falta o brilho da tela, falta aquele monte. Você está acostumado a ver isso, ver aquilo, um monte de coisa ao mesmo tempo. Gera dependência. E nós temos que ser prudentes a respeito de nós, que somos a geração anterior, que não... Olha que nós somos a geração anterior e o negócio está do jeito que está, hein? Imagina para essa geração que eu esqueci o nome, a geração digital. Tem um nome. Oi? Geração Z. Que nasceu com a tela, nasceu com o smartphone, a exposição disso. Temos que ser prudentes, irmãos, porque os dias são difíceis, e isso gera dependência. E aí, dependência emocional, depender do outro, e assim, depender de alguém para estar bem emocionalmente. Isso é muito sério. Eu só vou se tal pessoa for. Eu só faço se tal pessoa fizer. Você pode falar assim, imaturidade. É imaturidade. Nós temos que amadurecer. Se nós atrelamos o nosso ir, o nosso fazer a pessoas, precisamos amadurecer. A gente tem que reconhecer isso como servos de Deus, amém? Então assim, que nós chegamos a essa estatura do varão perfeito. Há um modelo que é Cristo Jesus. Amém? Imagina se Jesus se prendesse emocionalmente aos seus discípulos. Com Pedro dizendo, não, você não vai morrer não. Que isso? Né? João recostando no peito, quem é que está traindo? Gente, olha o nível, né, de, vamos dizer assim, dificuldade emocional que Jesus foi exposto naqueles últimos momentos até o caminho da cruz.
E ele caminhou firme em direção ao Getsêmani. E lá no Getsêmani ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém? Que cheguemos a esse nível de maturidade. Amém? E a dependência espiritual, a incapacidade de fazer o uso da razão sem recorrer à orientação de outros. E aí, isso vem num termo muito forte, que nós, por exemplo, nós pais, é um desafio para a geração de hoje, construir filhos que tenham autonomia. Construir, nós líderes, liderados que tenham autonomia. Tem líder que tem medo da autonomia do liderado. Uma igreja saudável olha para o irmão que está crescendo e está construindo autonomia na fé e fala assim: aleluia, ele vai frutificar. Você recebe isso? Então, assim, nós temos que ser líderes, né, em qualquer instância, e falar assim: não, né, essa pessoa que eu estou ensinando, ela vai sair do período do leite, ela vai começar a comer o arroz e feijão, ela vai comer a comida firme e vai frutificar. Amém? E assim a igreja multiplica para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então temos que ter autonomia, debaixo da direção do Espírito Santo. Amém? A autonomia não é independência de Deus. Tome cuidado, né? Então a gente tem que analisar bem. E aí, a perspectiva de Deus a respeito da dependência. Você tem que ter, isso é difícil, né? Você se confunde, horizontal, vertical, vamos lá. Você tem que ter independência na horizontalidade. Você pode fazer assim, ó, horizontalidade, e dependência na verticalidade. Aí a gente consegue firmar o entendimento. É dependência de cima e independência a respeito das coisas que são desse mundo. Amém? Essa é a visão de Deus, é a perspectiva de Deus. E a perspectiva do diabo é exatamente o contrário. Ele quer que a gente ande independente do alto e se torne dependente de um monte de coisa aqui embaixo. Quantos entenderam, amém? E aí, como podemos viver segundo a perspectiva de Deus? Agora eu queria te convidar a ler, né, uma série de passagens, para que a gente entenda esse viver na perspectiva de Deus. Não dependa de você mesmo. Jeremias 17:9. O pastor leu, se eu não me engano, no domingo de manhã, essa passagem. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Irmãos, a primeira dependência, né, que nós temos que cortar é a de nós mesmos. É a tendência de andarmos segundo o nosso coração, segundo a nossa visão, segundo os nossos sentimentos. Isso é muito sério, gente. Porque a pessoa, não, porque eu estou sentindo. Calma, vai ler a palavra. Os nossos sentimentos têm que estar subordinados à direção da palavra de Deus. Amém? Então, assim, o coração é enganoso, irmão. Nossos sentimentos são enganosos. A nossa visão, gente, a nossa visão, se a gente não estiver olhando pelo prisma da palavra, a nossa visão é enganosa. Quantas vezes nós construímos visões a respeito de pessoas precipitadamente, e aí simplesmente você vai lá e corta.
Que não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Amém? O coração é enganoso. E o segundo texto, Tiago 1, 14 e 16. E assim, eu estava meditando em casa, gente, olha, esse texto é uma lambada na gente. É muito sério, sabe por quê? Os antigos costumavam falar assim, não, o diabo tem costa larga. Tem gente que até fala assim, não, eu tenho costa larga, tudo vem parar em mim. E aí o cristão, quando ele não se posiciona na palavra, ele joga tudo na conta do diabo. Não, mas foi o diabo, foi. Assim, ué, então nós estamos ausentes de responsabilidade? Quantos estão entendendo, amém? Olha como que esse texto, quem dá a arma para o diabo trabalhar é a nossa carne. Se não andamos na carne, você tirou a arma da mão dele. Vamos ler junto? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria... Você pode ler de novo? Pela sua própria... A cobiça de quem? Nossa. A cobiça é nossa. O desejo é nosso. A inclinação é nossa. Então, se não cobiçamos, se não desejamos, se não nos inclinamos para determinadas coisas, você está tirando o espaço para o diabo agir. Você recebe esse entendimento, amém? Que sejamos cristãos, que vai... Gente, isso é uma visão espiritual muito forte. Por quê? Imagina um setor de trabalho que está complicado. Sabe aquele setor administrativo complexo, carregado de inveja, carregado de divisão, carregado disso, daquilo outro. Chega o cristão. Ele é colocado, sei lá, como chefe de setor ou simplesmente como um subordinado. Mas porque ele começa a andar na visão da palavra, a paz de Deus se estabelece naquele lugar. Amém? E o diabo vai perdendo espaço. Aquela pessoa que causava intriga, né? Ela é exortada pela palavra, pelo cristão. O cristão, ele chega naquele ambiente debaixo de oração. Ele age debaixo da sabedoria da palavra. Exemplo, a palavra branda desvia o furor. Aí aquele setor administrativo onde só tinha coice, né? Pá, chegou o cristão, desviando o furor. Quantos recebem essa autoridade, amém? Que sejamos essa geração, em nome de Jesus. Porque, olha, eu não aceito sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, essa história de que, é cristão, não vou contratar não. Que isso, gente? Está acontecendo isso, gente, nesse tempo. E evangélico, todo evangélico que eu contratei só me gerou problema. Ué? Que recebamos a palavra de Deus como remédio para as nossas vidas, amém? E que venhamos ser luz por onde passarmos. Amém? Então, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. O pecado, uma vez concebido, gera a morte. Amém? Aí vamos lá. Não dependa de nenhuma outra pessoa. Romanos 14, 10 a 12. Vamos ler junto? Tu, porém, porque julgas o teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, toda língua dará louvores a Deus. E aí agora vem tremendo. Assim, pois,
cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você pode falar assim: cada um vai dar conta de si a Deus. Amém? Então, como que nós podemos construir dependência a respeito de pessoas? Então, assim, a igreja desse tempo, ela precisa amadurecer nesse sentido. Porque quantos estão esmorecendo na fé porque tal pessoa desistiu? Então, eu vou desistir também. Amadureçamos. Amém? 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Tem mais um. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? E essa visão do julgo desigual, gente, ela é muito forte. Por quê? Quando você constrói uma relação de dependência em relação a uma pessoa, e você não submete a sua dependência a Deus, primeiro que aí está o julgo desigual. Porque depender de Deus é o caminho certo. Depender de pessoas é o caminho errado. Mas o jugo desigual, quando você para analisar o que é o jugo era colocado sobre os ombros dos animais que puxavam o arado. E você tinha que colocar animais que eram de uma mesma proporção, de um mesmo tamanho. No Casal dos Paraciclos nós meditamos sobre isso. Se você coloca animais de proporções diferentes, você vai ter um dominante. E o arado ele não vai conseguir seguir no caminho reto. Ele vai dar a volta. Olha como que o apóstolo Paulo, ele foi extremamente sábio, de mostrar de que o cristão, primeiro que ele não pode depender de ninguém, e segundo que ele tem que caminhar ao lado de quem está na visão correta. Amém? Porque se você caminha numa estrutura desproporcional, você não alcança o objetivo, você fica dando volta. Amém? Então esse jugo desigual é uma coisa que a gente tem que pensar com cuidado. E terceiro, não dependa de circunstâncias. E aí esse texto ele é muito lindo, gente. E nós temos que ser proclamadores dessa visão, em um tempo que as igrejas estão sendo lotadas por pessoas que querem prosperidade, saúde plena, dinheiro, Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, gente, Filipenses 4, 11 a 13. Isso tem que abalar nossas estruturas. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e de todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto com a fartura como com a fome, assim de abundância como de escassez. Agora a gente pode fazer um coro bem forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Aí o tudo posso naquele que me fortalece tem um verdadeiro sentido, quando você lê os 2 versículos anteriores. Senão, a gente fica achando que está podendo tudo. Não. É tudo posso passar por tudo. Pela escassez, pela abundância, pela dor, pela saúde, pela enfermidade, podemos passar por tudo. Amém? Que essa seja a visão que está sobre nós. E aí, caminhando para o final, você pode dizer: dependa exclusivamente de Deus. E esse versículo, gente, Tiago 4, que vai falar da presunção, do pecado que é a presunção, é algo que nós temos que tomar para nós. Em um tempo de tanto
tanto sentimento egocêntrico, individualismo, orgulho, é algo que a gente tem que olhar com cuidado. Tiago 4, 13 ao 15. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos o ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que se sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveríamos dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Não podemos ser presunçosos. Amém? Temos que andar debaixo daquilo que Deus está permitindo. Amém? Jesus vai falar para os discípulos, quando estavam todos alvoroçados, querido, cada dia tem o seu próprio mal. Calma. Os discípulos já estavam querendo disputar até lugar no céu. Quem vai se sentar? Senhor, quem vai sentar à direita? Aí Jesus, gente, que isso? Relaxa. E às vezes a gente está assim, querendo colocar a carroça na frente dos bois. Esperemos a direção de Deus, amém? Esperemos a voz de Deus. E Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Dependamos exclusivamente de Deus, porque todas as coisas são para ele, por ele. E aí, eu queria te convidar a ler esse texto de Judas, essa referência poderosa. Você pode ficar de pé? Eu gosto muito do livro de Judas, gente. Ele é o último livrozinho ali antes de Apocalipse, né? Às vezes a gente esquece dele. Aí, quando eu estava lendo lá na lição, aí só estavam os versículos, eu falei assim, ué, só tá os versículos. Qual é o capítulo? Eu falei, Judas só tem um capítulo. E às vezes a gente deixa ele no cantinho, e é uma coisa que a gente deveria visitar esse texto, porque Judas tem uma visão a respeito dos ataques que a igreja iria sofrer muito forte. Ele traz, uma visão de batalhar pela fé. E eu queria te convidar a ler esse finalzinho da epístola dele. Judas 1, 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, o império e soberania, antes de todas as eras e agora, e por todos os séculos. Amém. Amados, só tem um que nos livra de tropeçar, é o Senhor Jesus. E se não tropeçamos, se permanecemos, creia, estamos punindo o inimigo, estamos desfazendo as obras do diabo. Então que você possa nesse momento estar orando e estar pedindo ao Senhor, Senhor, fortalece as minhas mãos para a tua obra, fortalece os meus joelhos para que eu possa caminhar em direção ao propósito. Amém? E que nós possamos estar firmes no propósito que Deus nos chamou, na vocação que Ele nos deu. Amém?